Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ademilson Nunes, sou professor de eletrônica. Nessa primeira aula, eu vou falar para vocês sobre quedas de tensão, um assunto muito importante na eletrônica que muitas vezes nós não damos o seu devido valor na hora de analisar um defeito ou mesmo analisar um circuito eletroeletrônico. Temos aqui um circuito bastante simples, onde foi colocado uma fonte de 12 volts, uma chave e duas lâmpadas ligadas em série a essa chave. Por mais simples que o circuito pareça, existe uma técnica correta para fazer a análise desse circuito, cuja essa técnica é a técnica de análise das quedas de tensão. Eu gostaria de falar para vocês, de maneira bem simples, que a maior tensão sempre cai sobre a maior resistência do circuito. Então, quanto maior a resistência encontrada no circuito, maior será a queda de tensão sobre aquele ponto. Como uma aula inaugural, eu sei que parece um pouco nebuloso e difícil de entender tudo isso que eu estou falando, mas não se preocupem, tudo isso vai ficar muito mais claro a partir de agora. Como a chave está aberta, não há como circular corrente por aqui. Apesar dessa aula inaugural nós não estarmos falando sobre lei de Ohm, o que é muito comum em cursos de eletrônica, falar primeiro sobre as grandezas, o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência, nesse primeiro momento eu realmente não quero explicar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam a eletrônica de uma forma prática, enxergando as quedas de tensão. Então você só precisa ter em mente que para alimentar e acender as duas lâmpadas eu preciso de corrente elétrica atravessando o filamento da lâmpada. Como esta chave está aberta, não há como essa corrente circular pelo circuito, logo as duas lâmpadas estarão apagadas. Mas como ficariam as tensões se eu fosse analisar utilizando o meu multímetro? Num primeiro momento, eu peço que vocês coloquem a ponta preta do multímetro de vocês presa no ponto de GND, no ponto de terra. Se você tem uma fonte de 12 volts lá, provavelmente você vai ter positivo e negativo. Esse negativo vai ser esse ponto aqui, que é o terra, que você vai ligar lá no circuito. E o positivo vai ser essa parte aqui. Então você mantém a ponta preta do seu multímetro aqui no GND e com a ponta vermelha você vai realizar as medições. Medindo dessa forma, uma chave aberta, se eu medir a tensão nesse ponto, deixei a ponta preta lá e vou medir aqui. Nesse ponto, deste lado da chave, eu vou ter 12 volts. Porque é o mesmo ponto daqui. Percebam que apesar da trilha ser um pouco mais alongada, é o mesmo ponto. Então eu vou ter 12 volts em qualquer lugar aqui. Eu vou ter 12 volts aqui, 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 aqui. Isso, claro, o circuito em perfeito funcionamento. E se eu medir desse lado, o que eu vou encontrar? Medindo desse lado, que seria o lado oposto à chave, eu vou ter 0 volts. E eu posso continuar medindo. Aqui, após a primeira lâmpada, eu vou ter 0 volts. Aqui, após a minha segunda lâmpada, também terei 0 volts. Ou seja, o mesmo ponto. E isso aqui me mostra que se 12 para 0, toda a tensão da fonte está caindo sobre a chave. Toda a tensão, a maior tensão, a tensão da fonte inteira está caindo sobre a chave. Entre este ponto e esse ponto, eu terei 12 volts. 12, 0. Toda a tensão, toda a pressão gerada a partir da fonte de tensão está caindo sobre a chave. Portanto, nesse instante, a chave ela é a maior resistência do circuito. A chave é a maior resistência do circuito. O que aconteceria se agora eu fechasse a minha chave? Vamos levar em consideração, agora eu tenho uma chave completamente fechada. Agora existe um caminho a ser percorrido pela corrente. Então a corrente vai seguindo a partir da fonte
passando pela chave, passando pelo filamento da primeira lâmpada. Como as duas estão ligadas em série, a corrente tem um único caminho a percorrer, passando por ambas as lâmpadas. Uma vez que a corrente passa pelo filamento da lâmpada, existe uma espécie de atrito. Os elétrons entram em atrito com o corpo daquele filamento. E a partir disso, o calor é dissipado, transformado em luz, luminosidade, que vai ser o trabalho que esse circuito vai provocar. Produzir luz é o trabalho desse circuito. E esse trabalho é gerado a partir de corrente elétrica. Tudo é assim. Energia sempre se transforma. Para criar luz, eu precisei fornecer corrente elétrica. Então, como ficam as quedas de tensão nesse caso? Vamos considerar que essas lâmpadas aqui são lâmpadas de 6 volts. Deste lado aqui da chave, eu terei 12 volts. Após, no outro lado da chave, eu também vou encontrar 12 volts. Ou seja, uma chave fechada, ela tem uma resistência tão pequena, tão próxima a um curto, próximo a 1 ohm ou menos, que eu não tenho praticamente nenhuma queda de tensão aqui, porque ela não fornece uma oposição à passagem da corrente. Dessa forma, eu terei então os mesmos 12 volts do outro lado. E aqui, como fica? Se aqui eu tenho uma lâmpada de 6 volts, aqui 12, aqui eu vou encontrar 6 volts. Agora, o que está acontecendo aqui? As lâmpadas estão acesas. E aqui 0 volts. Por que 0? Porque aqui é o ponto de terra, o GND, o negativo da fonte. Uma vez que eu estou com a ponta preta do meu multímetro presa a esse ponto e ligando aqui, eu vou medir 0, porque é o mesmo ponto. Então eu vou ter 0 volts. Quanto está caindo sobre a lâmpada LP2? Ela está acesa, mas está caindo 0 para 6, está caindo 6 volts sobre a lâmpada. Ela precisa desses 6 volts para manter um fluxo de corrente aqui. E de 6 para 12, quanto cai na LP1? Se ela também é de 6, está caindo 6 volts sobre ela. 6 mais 6 é igual a 12, que é o total da fonte. Redesenhando esse circuito muito rapidamente aqui, nós teríamos algo próximo a isso. A fonte de 12 volts, a nossa chave, a primeira lâmpada, a segunda lâmpada. Aqui o GND. Se cada uma trabalha com 6 volts, com o total da fonte de 12, eu vou ter de queda de tensão. Nesse ponto, vai cair de 0 volts, que é a minha referência, 0 para cá, 6 volts. Sobre essa lâmpada, LP2. E de 6 para 12, que é o total da minha fonte, também está caindo 6 volts. 6 sobre essa, total da fonte, 12 volts. Medindo a partir da minha referência aqui no meio, eu vou encontrar 6 volts. Agora olha que interessante, e se eu tivesse lâmpadas de 12 volts? Lâmpadas de 12 volts significaria que ambas possuem a mesma resistência. Se ambas possuem a mesma resistência, trabalham com a mesma tensão e possuem a mesma resistência, a queda de tensão sobre elas sempre será igual. A mesma queda de tensão que eu tiver sobre essa lâmpada, eu terei que ter sobre essa, porque ambas são iguais, mesma tensão de trabalho, mesma potência, mesma resistência elétrica. Então a tensão sempre cai de maneira igual. Se eu tivesse lâmpadas que trabalham com 12 volts e uma fonte de 12 também, ia continuar caindo os mesmos 6 volts. Vai cair 6 volts sobre cada uma delas, mesmo elas sendo de 12. Vai funcionar o circuito? Vai funcionar o circuito. Eu terei 6 volts sobre cada uma delas, que é o total que a minha fonte consegue fornecer, ok? Só que eu teria menos intensidade de brilho. Ela vai acender muito pouco, bem pouquinho mesmo. Dependendo da fonte que vocês utilizarem, talvez nem acenda, porque ela não consegue suprir a necessidade de corrente do circuito. Então o ideal seria subir aqui para uma fonte de 24 volts,
de modo que agora eu consigo cair 12 sobre cada uma delas. Bom, temos aqui então o circuito funcionando. Vamos redesenhar novamente, seguindo essa lógica dos 24 volts. Uma fonte então com 24 volts, uma chave que nesse momento, nesse instante, ela está completamente fechada, então ela permite a circulação da corrente, uma lâmpada e outra lâmpada. Aqui a minha LP1 e aqui a LP2. Se ambas, essa é uma lâmpada de 12 volts e essa é uma lâmpada de 12 volts, quanto cai sobre essa daqui? A partir da referência tem que cair 12 volts. 12 para 0, está caindo 12 aqui. E quanto tem que cair sobre essa? Se essa é uma lâmpada de 12 volts também, considerando que ambas possuem a mesma resistência, tem que cair 12 volts sobre ela também. Então, de 12 para mais 12, nesse ponto eu terei o total da fonte, que é 24 volts. Percebam então que se ambas têm a mesma resistência, elas recebem a mesma queda de tensão. E é exatamente assim que funciona tudo na eletrônica, tudo na eletroeletrônica. Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Então é o mesmo que eu afirmar para vocês que se eu tivesse uma lâmpada de 6 volts e uma outra lâmpada de 12 volts, o que vai acontecer? Eu posso dizer para vocês que a resistência dessa lâmpada é 2 vezes maior do que essa. Porque se ela trabalha com 12 e essa com 6, a resistência dela é 2 vezes maior do que essa. Porque quanto maior a resistência, maior a queda de tensão sobre ela. Essa é uma lógica muito interessante. Mesmo trabalhando ligado em série, a resistência dessa que recebe mais tensão é maior do que essa. Maior quanto? 2 vezes, porque se aqui é 12 e aqui é 6, 12 dividido por 6, né? 2. Baseado então nessa teoria, nessa aula teórica, eu vou mostrar para vocês uma análise de defeito simples, levando em consideração apenas essa técnica de análise de quedas de tensão. E a partir dessa técnica, nós vamos conseguir localizar defeitos neste circuito. Continuando então, temos o mesmo circuito, mas dessa vez temos um circuito com defeito. Acostumem-se com as minhas aulas, sempre que vocês verem que eu desenhei um circuito e já coloquei as tensões, quase sempre é porque é um defeito. Então, defeito precisa ser analisado para posteriormente ser constatado. Então, observamos da seguinte maneira, como um circuito didático como esse. Se eu tenho uma fonte de 12 volts e uma chave, essa chave está fechada. A chave está fechada. Desse lado foi medido 12 volts. Do outro lado, 0 volts. Já tem um defeito aqui. Por quê? Se a chave está fechada, eu deveria encontrar a mesma tensão do outro lado. Se eu estou encontrando 12 volts aqui e 0 aqui, mesmo com a chave fechada, já dá para a gente saber que essa chave está completamente aberta. O defeito é a chave. Quando estamos procurando um defeito nesse sentido, nós sempre vamos procurar medir o circuito para encontrar onde está a maior queda de tensão. Onde é que a tensão está caindo em total. Por exemplo, aqui, o total da fonte é 12 volts, está caindo de 12 para 0, ou seja, está completamente interrompido esse ponto. É a maior resistência do circuito. Então, nesse caso, ficou fácil determinar que a chave está aberta, apenas com medições de tensão. O circuito estando alimentado, com o multímetro, ponta preta no terra, GND, medi de um lado da chave, deu 12. Chave está na posição fechada. Medi do outro lado, 0 volts. O problema está na chave, a chave está aberta. Porque se ela está na posição fechada e mesmo assim ela não fechou, ela continua aberta. Então a chave está com defeito. Vamos fazer um outro exemplo agora. Vamos apenas trocar as tensões
e seguimos analisando. Aqui 12 volts, também 12, aqui 0 volts e aqui 0 volts. Percebam o raciocínio, a linha de raciocínio que eu quero mostrar para vocês com essa técnica. Mesma coisa, ponta preta no terra, medir aqui desse lado da chave 12 volts, do outro lado 12 volts. Agora eu vou para o outro lado da lâmpada. Seguindo o mesmo percurso que a corrente faria, eu vou medir a tensão do outro lado da lâmpada e encontrei 0 volts. Ou seja, toda a queda de tensão da fonte está caindo sobre LP1. Logo, já podemos concluir que essa lâmpada está aberta. Estando aberta, não há como circular corrente por todo o circuito. Toda a queda de tensão da fonte acaba caindo sobre a própria lâmpada, não permitindo que circule corrente para o outro lado. Então aqui eu tenho 0 e 0. E na verdade aqui não circula corrente mesmo, porque se eu tenho 12, 12, não está circulando corrente nesse pedaço. E de 12 para 0, se caiu toda a tensão da fonte, 12 foi para 0, significa que o circuito está aberto. Corrente só circula quando existe diferença de potencial. Se eu tenho 12 aqui e 12 aqui, ambas estão no mesmo nível, não tem como a corrente circular. Para que isso ocorra, é necessário que haja um desnível, uma diferença entre os potenciais. Por exemplo, 12 volts, 9 volts. Aqui a corrente circula. Nunca o contrário, 9 volts e aqui 12 volts, a corrente não vai para cá. Ela não vai circular nesse sentido de 9 para 12, ela sempre vai do maior potencial para o potencial mais baixo, então sempre nesse sentido. Essa é uma forma de vocês conseguirem identificar para onde a corrente está circulando no circuito. Qual que é o caminho que a corrente está circulando? Você não consegue ficar abrindo todos os circuitos para colocar o amperímetro ali para verificar se está passando corrente. Isso é impossível, é inviável, né? Em determinados circuitos até sim é possível, mas é inviável na prática na maioria dos casos. Então, através da análise de quedas de tensão, você vai conseguir saber se está passando corrente ou não e qual o percurso dessa corrente. Então, aqui, nesse cenário de 12 para 0 volts, teremos então a lâmpada completamente aberta. E se fosse o contrário, se aqui eu tivesse 12 volts, aqui também 12 volts, e aqui foi para 0. Ou seja, toda a queda de tensão está caindo agora sobre LP2, sobre a segunda lâmpada. Consequentemente, o circuito também está aberto. Mais um caso. 12 volts. Percebam que eu tenho que seguir a tensão, a queda. Desse lado da chave, eu medi 12. Do outro lado da chave, 12. Do outro lado da lâmpada aqui, 12. E aqui, do outro lado da lâmpada, 12. Como isso é possível? Se aqui é terra, do outro lado da lâmpada é terra, como que pode estar dando 12 volts? A única explicação é que próximo à conexão do terra esteja aberto ou até mesmo desconectado. Percebam que uma vez que eu tenho aqui uma ruptura, uma abertura no circuito, ou esse lado está desconectado do circuito, toda a queda de tensão cai sobre esse ponto. Então eu vou ter 12 de um lado, 0 do outro. Então o defeito aqui, trilha rompida, fio rompido, fio desconectado do borne, qualquer tipo de defeito nesse sentido causaria esse cenário. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula grátis. E nessa aula daremos continuidade ao assunto que foi abordado na primeira aula. O assunto sobre quedas de tensão, onde nós estudamos um circuito bastante simples, utilizando duas lâmpadas em série com uma chave ligadas a uma fonte de 12 volts. Nesse circuito prático, o que foi feito? Nós pegamos uma lâmpada de 12 volts, utilizada em automóveis,
Foi feita a soldagem aqui de um fio nessa extremidade, junto com uma chave bem simples, uma chave de até 3 amperes, onde foi soldado aqui um lado da chave direto na lâmpada e o outro lado da chave eu vou ligar na nossa fonte de bancada, para estar mostrando para vocês toda aquela teoria que foi demonstrada no quadro. Aqui na saidinha da lâmpada eu peguei um outro fio e vou ligar no negativo da fonte, que vai ser a nossa referência, nosso terra. Eu vou ligar aqui o ponto de referência e com a garra jacaré vermelha eu vou ligar no positivo. Percebam que a lâmpada não acendeu. Mas vamos fazer a análise da maneira como já estudamos no quadro, na teoria. Eu vou pegar aqui o multímetro, vou colocar esse multímetro em escala de tensão contínua, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo que tem um traço e vários risquinhos, uma linha tracejada e uma linha reta aqui. Simboliza então tensão contínua. Colocando para tensão contínua. Ponta preta. A ponta preta do multímetro é muito importante. É importante que você mantenha ela sempre na sua referência. Na maioria dos casos, a sua referência sempre vai ser o negativo da fonte. Em alguns outros casos, você vai mudar a sua referência, mas, para a maioria deles, o negativo da fonte. E com a ponta vermelha, você vai fazendo as medições. É sempre importante manter a ponta preta parada no circuito e, a partir daí, realizarmos as medições. Por que isso é importante? Percebam que quando eu coloco a ponta vermelha junto com a preta, rapidamente aparece um símbolo de negativo ali. Perceberam? E está te mostrando que ali realmente é um ponto negativo, é o mesmo ponto. E vamos lá, medindo então a saída da fonte, a fonte está ajustada em praticamente 12 volts, eu vou medir direto na saída. Está dando 12,6 volts. Que é praticamente o que a fonte me fornece lá, 12,6 volts. Agora eu vou medir deste lado da chave. Quanto eu tenho? 12,6 volts, 12,5, 12,6, que é a mesma tensão daqui. Como esse fio é de baixíssima resistência, não temos então uma queda de tensão nesses dois pontos. O que mostra, se temos uma tensão aqui de 12,6 deste lado e 12,6 desse, já podemos concluir que não está circulando corrente por aqui. Agora vamos medir o outro lado da chave. Do outro lado da chave, 0,0 volts. Tem uma diferença, tem uma pequena tensão ali, agora parece que estabilizou, 0 volts, que é o correto. 12,6 de um lado da chave, do outro lado da chave, 0 volts. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque a chave está na posição desligado. A chave está na posição desligado, ou seja, chave aberta. Vou fechar a chave. Fechou a chave, acendeu a lâmpada. Uma vez que eu fechei a chave, então, acendeu a lâmpada. Vamos medir a tensão aqui para ver como que se comporta a tensão. Vamos ver então como se comporta a tensão a partir do momento que a chave se encontra na posição fechada, na posição on, na posição ligado. Então, aqui, deste lado da chave, eu tenho praticamente 12 volts, 11,9. Do outro lado da chave, a mesma tensão. Então, temos um curto. A chave fechada se comporta como um curto, cuja resistência é muito baixa, muito próximo de 1 ohm, permitindo então que a corrente circule livremente de um ponto para o outro. Seguindo então o condutor para este lado da chave, da lâmpada, aliás, 11,9. Por que temos a mesma tensão daqui? Na prática, é o mesmo ponto. O mesmo ponto. Nós temos que encontrar
aonde a tensão está caindo, pois ela vai cair sobre a maior resistência do circuito. Se aqui está deste lado da lâmpada 11,9, do outro lado 0 volts, ou seja, toda a queda de tensão da fonte está caindo sobre a lâmpada e ela acende. Agora vamos simular um defeito, como nós aprendemos no quadro também. A chave aqui está na posição ON. Se essa chave estivesse na posição ON e a lâmpada estivesse apagada, teríamos duas probabilidades de defeito. Ou o defeito está na chave ou na lâmpada. Através da medição das tensões, como eu mostrei no quadro, seguindo aquela técnica de queda de tensão, conseguiríamos então determinar se é a chave ou se é a lâmpada que está com defeito. Eu vou soltar essa referência aqui. A lâmpada vai apagar, porque agora o circuito está aberto. Não tem como circular corrente, porque eu criei uma ruptura no circuito. Digamos que essa ruptura seja realmente um defeito no equipamento, na fiação, qualquer que seja. Ponta preta na minha referência. Ah, mas mesmo desligado, professor? Mesmo desligado. Está desconectado, tem uma ruptura aqui. E agora eu vou medir todo o circuito para achar qual é o defeito. Medir aqui, quanto eu achei? 12,6 volts. Vamos medir aqui desse lado da chave, que é a continuação desse condutor, e vamos verificar qual que é a tensão. 12,6, mesma tensão daqui, ou seja, realmente não está circulando corrente nesse circuito. Do outro lado, quanto tem? 12,6, a mesma tensão. Seguimos então para a lâmpada, aqui 12,6. Medindo do outro lado da lâmpada, 12,6. Vamos seguindo o condutor, 12,6. E agora do outro lado, 0 volts. Ou seja, a maior queda de tensão é a própria ruptura, a abertura no circuito. Então aqui está o defeito. Tenho 12,6 de um lado, 0 do outro, circuito completamente aberto. Refiz a conexão, um jumper que seja ligando aqueles dois pontos, ou se é um fio, você cortou, refez a ponta do fio e soldou no lugar, restabeleceu o funcionamento do circuito, agora pode circular corrente novamente. Medimos então aqui novamente e o circuito está funcionando. Se fosse um circuito aberto, aqui a lâmpada também não funcionaria. Mas o que vai acontecer? Ponta preta na referência, eu medi aqui na fonte, tem tensão. Medi aqui, 0 volts. Ou seja, o circuito está aberto nesse ponto. Toda a queda de tensão está caindo aqui. Uma vez que eu descobri que o circuito está aberto nesse ponto, efetuo o reparo, a lâmpada volta a acender. Percebam então o quanto é importante que se domine esses detalhes de análise de defeitos, para poder estar agilizando a busca por um defeito em um circuito, utilizando técnicas que fazem uso de lógica e não simplesmente macetes. Vamos agora simular um outro defeito. A lâmpada, a chave, aliás, está na posição fechada, deveria estar circulando corrente. Vamos medir a tensão na fonte, 12,6. Aqui na chave, 12,6. Percebam que tem uma espécie de mau contato, que a lâmpada acendeu e apagou rapidamente. Foi proposital. Aqui, 12,6. E dá uma certa oscilada, mas é porque eu não estou conseguindo apertar perfeitamente aqui a ponta de prova do multímetro na chave. Mas nós sabemos que tem 12,6 ali. Medindo do outro lado aqui, 12,6, a mesma tensão, ou seja, não está circulando corrente, o circuito está aberto. Tenho 12,6 aqui e na lâmpada 0. Então, ou o circuito estaria aberto, ou o próprio filamento da lâmpada estaria aberto, criando então a maior resistência do circuito. Toda a queda de tensão da fonte cai sobre ela. Uma vez que eu efetuo o reparo, a lâmpada acende,
passamos então a ter queda de tensão aqui do outro lado da lâmpada. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Foi uma aula prática, onde nós provamos então toda a teoria que estudamos na aula anterior. Olá, pessoal, me chamo Daniel Bernardo, sou um também dos professores do curso de eletrônica e vamos abordar hoje técnicas de soldagem. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos retirar e colocar um CI SMD. Nós estamos aqui com uma placa de notebook e nós vamos retirar e colocar esse CI SMD utilizando a estação de ar quente e também a estação de solda. Nós vamos fazer aí uma ação em conjunto, né? Nós vamos retirar com a estação de ar quente, vamos ressoldar com a estação de solda e depois nós vamos dar o acabamento final com o ar quente. O que nós vamos precisar para estar fazendo esse procedimento? Bom, primeiramente, claro, uma estação de ar quente, uma estação de solda e alguns insumos como solda, fluxo, malha dessoldadora. Vamos usar aqui um alicate de corte, porque nós vamos utilizar fita Kapton, né? A finalidade da fita Kapton é isolar essa área aqui, porque nós estamos lidando com componentes muito pequenos, e se nós aplicarmos calor aqui incorretamente, nós podemos deslocar um componente desse SMD da placa, e daria muito trabalho para nós recolocarmos. O motivo também de usar a fita Kapton é que nós temos aqui um conector plástico em volta. Então, vamos iniciar, né, verificando aqui a área. Nós temos que retirar aqui esse conector do cooler, né? Deixamos ele aqui de lado um pouquinho. E vamos aplicar a fita Kapton. Então, você pode ver que a fita Kapton foi aplicada aqui em volta e nós podemos tranquilamente aplicar aqui ar quente sem problema algum. Primeiro passo, nós devemos aplicar um pouquinho de fluxo. Você aplica um pouco de fluxo, né, nos terminais do componente. E não precisa também querer economizar no fluxo, porque ele não é um item tão caro assim. Agora vamos aqui ligar a estação de ar quente. A estação de ar quente ela tem duas graduações aqui, né? Ela tem 2 potenciômetros. Essa estação aqui é uma estação do modelo analógico, né? Que nós chamamos analógico, por quê? Porque não tem nenhum mostrador digital. Então o controle é feito através de potenciômetro e você vê a graduação aqui, né, estampada no corpo da estação. Aqui no caso, graduação de ar vai de 1 até 8, sendo 1 mais fraco e o 8 mais forte. Então, vamos deixar aqui no graduação de ar 6 ou 7. E aqui é da temperatura, né? Note que você tem temperatura partindo de 100 graus e indo até 450. Sendo 100 a mais fraca, 450 graus a mais forte. E aí é que está. Qual temperatura que eu vou utilizar para retirar esse CI? Bom, nós sabemos que as placas de circuito impresso recente, a solda empregadas nelas, é uma solda da liga que nós chamamos de lead free, ou seja, é uma solda livre de chumbo. Então, o tempo de fusão dessa solda ela é um pouco maior. Enquanto a fusão da solda comum, né, de estanho e chumbo, ela ocorre mais ou menos 180 graus, a solda lead free ela vai ocorrer aí em 225, 230 graus, ela vai estar ocorrendo. Por quê? O chumbo ele é mais maleável, então a fusão dele é mais rápida. No caso da solda lead free, ela é livre de chumbo, ela tem outros materiais, né? Ela pode ter estanho com prata,
com índio, com bismuto, com outros metais. Então o tempo de fusão dela é maior, né? Então você tem que aplicar uma temperatura maior. Então vamos começar aqui com a temperatura de 300 graus, né? Nunca é bom você dar um choque, né, térmico muito grande na placa logo de cara. Então você nota que tem aqui uma quantidade de ar até boa, né? Nós podemos até diminuir um pouco. E nós vamos esquentar aqui ao redor da placa, né? Devemos tomar cuidado aqui com as partes plásticas, então nós devemos focar aqui no componente. Então nós vamos colocar ar quente aqui e vamos circular os terminais. Por quê? Para que eles esquentem por igual e a extração do CI seja feita com sucesso. Você pode ver que com essa temperatura de 300 graus não está saindo com facilidade. Vamos jogar para 400 graus. Pronto, ó, com os 400 graus saiu bem mais fácil o CI. Depois que nós utilizamos a estação, nós reduzimos a temperatura para o mínimo, colocamos o ar para o máximo e aguardamos alguns instantes e depois podemos desligar a estação. Por quê? Porque você colocando o ar no máximo e a temperatura no mínimo, você está prolongando a vida útil da sua resistência. Quando você desliga, a estação ela não desliga de imediato. Por quê? Porque ela tem um circuito que ela mantém a resistência refrigerada e o circuito só desliga a estação quando a resistência fica próximo da temperatura mínima. Então, a estação daqui a pouquinho já vai estar desligando. E agora, para nós retrabalharmos aqui, nós podemos retirar essa Kapton para ficar mais fácil de trabalhar. Depois nós podemos até voltar ela caso seja necessário. Então a fita Kapton você consegue utilizar até mais de uma vez. Você pode ver que ela saiu meia enrugada. Por quê? Porque ela resistiu a uma alta temperatura. Podemos ver aqui que nós esquentamos aqui em volta e o conector plástico não sofreu nenhum dano, né? Se você estivesse esquentado esse local sem a fita Kapton, muito provavelmente o conector iria se deformar, ele ia derreter, né? Então, vocês verem a importância da fita Kapton. Bom, agora o próximo passo seria fazer a limpeza dos terminais. Retirar essa solda que está aí, colocar uma solda nova. Para isso, nós vamos utilizar o nosso ferro de solda com ponta fina. Por que eu recomendo a ponta fina? Porque quem vai trabalhar com circuitos em SMD, pode ver que o espaço aqui é muito pequeno, os terminais são muito pequenos, então se você utilizar um ferro com uma ponta muito grossa, você vai ter problema de trabalhar nessa área aqui, devido à ponta ser muito grossa. Então, nós vamos utilizar aqui a malha dessoldadora. Qual é a função dela? Auxiliar na retirada da solda que está aqui, limpar todos os terminais. Podemos aplicar mais um pouquinho de fluxo aqui. Aplicamos aqui mais um pouco de fluxo. Encostamos a ponta do soldador aqui. E vamos passando nos terminais e vejam que a solda ela fica retida na malha. Porque a função da malha é fazer com que essa solda venha a ser retirada ali do terminal. Então, quando você notar que a malha está com solda, você corta o pedacinho que está com excesso de solda e continua a utilizar. No caso aqui da estação, nós também estamos usando uma estação de solda analógica e nós estamos colocando aqui
na base de mais ou menos 450 graus, um pouquinho menos, né? Por quê? Porque aí acelera a fusão e você consegue fazer o processo com mais rapidez. Então, ó, limpamos o terminal, limpamos aqui os terminais do CI que ficam na placa. E agora nós devemos limpar os terminais. Devemos limpar aqui a placa. Então você utiliza uma escova antistática e faz uma limpeza aqui do local. Nós utilizamos o álcool isopropílico, que é um álcool, né, quase 100% puro, ele é 99%, né, o grau de pureza dele, né, então é muito utilizado na limpeza de eletroeletrônicos, né, então nós recomendamos o álcool isopropílico e podemos ver aqui, ó, que a área já está limpa e pronta para receber o CI novamente. Então, pessoal, vamos voltar aqui com o componente para a placa. Então vamos aplicar mais um pouco de fluxo aqui nos terminais, né? A função do fluxo é ajudar na soldagem. Vamos pegar esse CI e vamos alinhar ele aqui. Então você, quando você for retirar, você tem que verificar quem é o pino 1 desse CI. Geralmente os esquemas elétricos eles indicam, né, qual é o local do pino 1. Mas aqui na placa ele tem uma indicação aqui, ó, na própria serigrafia da placa tem uma indicação aqui de quem é o pino 1. Então, sempre bom quando você retirar, você prestar atenção de onde é o pino 1 para você não errar. Então depois que você retira, limpa o local, você alinha o componente. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, aí você utiliza uma lupa. Você alinha o componente, está aqui o componente devidamente alinhado. E aí, o que nós vamos fazer mediante isso? Nós vamos fixar o componente em pelo menos uma ou mais extremidades do mesmo. Então, nós aplicamos aqui um pouco de solda na ponta do ferro. Vamos segurar aqui o componente. Espera aí que ele saiu aqui. Muito comum, às vezes, ele sair, você fixa aí pelo menos uma ou mais extremidades dele com a bolinha de solda. E depois nós vamos aqui com a estação de solda e vamos ressoldar. E você aplica mais fluxo em cima do componente. Fluxo você vai sempre usar bastante para retrabalhar componentes do tipo SMD. Então você aplica fluxo, depois você limpa. Depois, quando você for fazer a limpeza da placa, com o álcool isopropílico. E vamos soldando terminal a terminal. De repente você pode espalhar uma bolinha de solda, você vai arrastando ela. E a própria gravidade, ela vai auxiliando. E você vai soldando. Vai ter um excesso aqui de solda. Você vai retirar com a malha de soldadora. Nós estamos aqui com CI até de poucos terminais, mas existem CIs com mais terminais. Então, quanto mais terminais tem, mais complexo fica de se trabalhar. Mas não é impossível. Então, após a ressolda, nós limpamos com álcool isopropílico. Sempre limpe com calma. Limpe a área ali em volta toda. E sempre vai em movimentos de limpeza para fora. Porque se ficar algum resíduo,
você está empurrando ele para fora da placa. Agora nós podemos aqui conferir com a lupa e ver que os terminais eles estão soldados, né? Os terminais estão aqui todos soldados corretamente e nós podemos dar um acabamento com o ar quente. Se você assim desejar, você utiliza o ar quente e dá o acabamento aqui com o ar quente. No caso, eu vou pegar a Kapton, vou tampar só essa área de cá. Então você pode perceber que quando você faz análise de um defeito, você descobre o componente danificado, você consegue retrabalhar ele, ou seja, retirar, colocar outro no lugar, enfim. Para você que trabalha com placas eletrônicas, a soldagem é fundamental. Então vamos voltar lá para o ar quente. Vamos jogar aqui no 400 graus. Estou numa vazão de ar 6,5. E qual é a função agora? Só dar um pequeno acabamento aqui no CI. Por quê? Nós soldamos, mas o ar quente vai ajudar a dar aquele acabamento melhor. Então nós vamos aqui, vamos aplicar o calor no CI. E verifiquem que o CI foi soldado novamente na placa com sucesso. Então você pode perceber que, tratando-se de placa eletrônica, independente de qualquer equipamento que seja, né, se você vai consertar uma placa de um portão eletrônico, uma placa do notebook, uma placa de PC, enfim, do equipamento que seja, você consegue substituir um componente que está danificado, né, você pede o componente pela internet ou você retira de placas de sucata, você que de repente vai lidar com um ou dois determinados tipos de placa, você vai ter sucata aí para conseguir fazer grande parte de reparos. E você consegue chegar no componente danificado através da análise de defeitos que o professor Ademilson aborda no nosso curso. E depois é você aplicar aí as técnicas de soldagem. Então vocês viram que utilizando uma estação de ar quente, uma estação de solda, você consegue fazer o reparo aí de uma placa eletrônica, independente da placa que seja, você consegue fazer o reparo para você conseguir restabelecer o funcionamento da mesma. E se você for trabalhar com SMD, não esqueça de usar fita Kapton. Você viu que nós aplicamos aqui alta temperatura, temperaturas aí por volta de 400 graus e não houve dano no conector plástico. Isso é muito importante. Você fazer um serviço de qualidade para você entregar uma placa retrabalhada para o seu cliente com uma qualidade muito boa, né? Se um outro profissional olhar, vai ver que você fez um serviço de qualidade e não vai queimar aí o seu filme aí dizendo que você fez uma solda mal feita ou que você danificou um componente plástico, e você vai ter bastante sucesso aí nos seus reparos. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula gratuita, né, essa terceira aula gratuita. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de eletrônica. Esta é uma aula grátis e eu vou explicar as 3 grandezas elétricas. Vamos lá? Nós temos aqui tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. A tensão elétrica ela é uma diferença de potencial entre 2 pontos de um condutor. Então, se você pegar uma pilha, uma bateria, uma fonte e ir com o multímetro, utilizando a escala de V tracinho, você vai encontrar uma tensão elétrica contínua. Existe alternado e contínua. Nessa aula vamos utilizar como exemplo a contínua. E a tensão elétrica ela é representada pela letra V, que significa volts. Então, se você pegar uma pilha e medir a sua tensão elétrica, você vai encontrar
1,5 volts, no caso da pilha AA. Se você pegar uma bateria, depende do tipo de bateria, você pode encontrar aí 3 volts, 9 volts, 12 volts e por aí vai. Então isso é a tensão elétrica, é a diferença de potencial entre dois pontos. Quando você for medir a pilha, você vai ter um lado que é o positivo e o outro é o negativo. Ao ir com o multímetro, você encontra essa tensão. E aí você vai fazer uma análise para ver se realmente essa tensão que você tem que encontrar ali naquele determinado ponto do circuito, para saber se ela está alterada ou não. Por isso que o nosso curso de eletrônica, a professora Deus, ele explica sempre as quedas de tensões de cada ponto. Porque não adianta você fazer uma análise de um circuito sem ter noção da tensão elétrica que tem que ter ali em determinados pontos. Então a tensão elétrica, a diferença de potencial entre dois pontos de uma carga, de um condutor, você tem um ponto positivo e um ponto negativo, você tem essa diferença, você vai encontrar uma tensão. Nós temos tensões negativas também, não é somente tensões positivas. A resistência elétrica, representada em ohms, é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, quanto mais resistência tiver, menos corrente passa. E quanto menos resistência houver, mais corrente passa. Então vamos dar um exemplo aqui de ohms. Você pegou um circuito onde de um ponto ao outro ponto, do ponto A ao ponto B, nós temos 100 ohms. Aqui vai passar uma determinada corrente. Lembrando que a corrente ela segue do menor potencial para o maior. Se no ponto A você tiver 5 volts e no ponto B você tiver 12 volts, a corrente ela vai percorrer esse sentido. Se nos dois pontos você tiver 12 volts, você não vai ter corrente elétrica. Você não tem diferença entre os dois potenciais. Então se de um lado você tem 0 volts e do outro lado 12 volts, você vai ter uma corrente percorrendo aqui nesse caminho. Para descobrir a corrente, aí é uma outra aula que seria a lei de Ohm, onde você vai utilizar uma fórmula, utilizando aí a tensão e a resistência para descobrir a corrente elétrica. Com 100 ohms, qual seria a corrente que tem aqui? Então, aproveitando essa aula, vamos utilizar a fórmula de lei de Ohm, que é U sobre R vezes I. No curso técnico de eletrônica que eu fiz, o professor falava para a gente decorar a palavra urina. E aí você montava U, R e I. Ele ensinou dessa forma, é uma forma aí esquisita de ensinar, mas acabamos decorando. Então, para fazer o cálculo aqui bem rápido, eu tenho o meu U ou V, que seria a tensão, né? Tanto U quanto V, pode representar na fórmula de Ohm. Eu tenho a resistência. Então, 12 dividido por 100 vai dar igual 0,12 amperes. Ou eu pego a vírgula e movo ela para a direita 3 casas, eu vou ter aqui 120 miliamperes de corrente. Se eu baixar essa resistência para 50 ohms, eu diminuir a resistência, vai passar mais ou menos corrente. Vai passar mais corrente. Quanto menor a resistência, mais corrente vai passar entre o ponto A e o B. Então, se eu pegar aqui 12 e dividir por 50, vai dar igual 0,24 amperes, ou 240 miliamperes. Então, quanto menor a resistência, mais corrente vai passar. E quanto maior a resistência, menos corrente passa pelo circuito. Então, a resistência ela cria uma oposição à passagem de corrente elétrica. E através da fórmula de lei de Ohm, que eu acabei explicando rapidinho para vocês aqui, de forma bem básica, nós conseguimos descobrir a quantidade de corrente elétrica que passa em um circuito. Precisamos ter a tensão e resistência para conseguir fazer o cálculo de corrente. E a corrente elétrica
ela é o movimento ordenado dos amperes em um condutor. Então, se você tem 0 volts aqui e 12 aqui, os amperes eles vão percorrer no condutor. Em um condutor, sem tensão elétrica, os amperes eles ficam desordenados. Os amperes são as cargas negativas. Então vamos fazer aqui os amperes desordenados, cada um para um lado. Quando você aplica tensão elétrica e você tem essa diferença de potencial, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão ficar ordenados. Eles vão percorrer em um único sentido. O sentido de maior tensão. Como foi explicado aqui. Se desse lado você tem 3 volts e do outro lado 5 volts, eles vão percorrer daqui para cá. Então esta foi uma aula básica sobre as 3 grandezas elétricas. Essas aulas grátis são aulas básicas. Ah, professor, eu quero me aprofundar, quero aprender realmente a fazer análise e identificação de qualquer placa eletrônica. Recomendamos o nosso treinamento completo.